Nós tínhamos visto a questão de inserção de gráficos e imagens e configuração dos temas na aula passada. Isso mesmo, né? Hoje, então, vamos ver dois itens principais, que são as animações e transições que eu posso aplicar para um determinado slide. E depois alguns outros recursos de visualização. Então, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então, estou aqui no PowerPoint. Eu só vou criar uma apresentaçãozinha aqui, colocar um tema nele. Beleza, vamos trabalhar por enquanto com 3 slides, depois a gente acrescenta mais conteúdo. Ok. O que nós vamos ver primeiro, então, é essa questão da animação e da transição, que são esses itens que estão nessas duas abas aqui, ó, transição e animações. Para eu visualizar uma apresentação, depois que ela está pronta, eu clico nesse íconezinho aqui embaixo, ó, apresentação de slides, logo ao lado do botão zoom. Vou clicar para visualizar, ele abriu a minha apresentação em tela cheia. Quando eu clico com a flechinha do mouse ou Enter para passar, ele alterna entre esses slides que eu criei. Aqui ficou preto, fechou. Então, eu posso estar inserindo uma transição para modificar o estilo que passa de um slide para outro. Quando eu seleciono um slide e venho nesse recurso aqui, vai me mostrar, então, todas as possibilidades de transição que eu tenho. Então, veja que são vários efeitos disponíveis aqui. Vamos selecionar um aqui. E aqui ele já mostra como que fica da minha apresentação. Clico aqui para visualizar. Então, esse é o efeito que vai ser aplicado na minha apresentação. Quando eu passo para o próximo, pode ver que esse não atualizou. Por quê? Essa transição eu tenho que aplicar slide por slide. Então, cada um eu posso ter uma configuração de transição diferente. Se eu quiser colocar uma transição e no outro tipo, então eu preciso configurar cada um diferente um do outro. Mas eu posso estar selecionando todos eles. Selecionando eles. E depois que eu selecionei todos, daí sim eu venho aqui na transição e coloco uma transição aqui. Então, esse ficou a transição do slide. Agora que eu for visualizar, pode ver que ele vai aplicar para todos os slides. Então, estou no primeiro. Apliquei para o próximo, veja que ele jogou essa transição para o próximo slide. Nesse caso, eu configuro a transição em todos. Seleciono todos eles e aplico a transição que está aqui. Aqui eu ainda tenho esse outro botãozinho, que é opções de efeito. Essas opções de efeito podem ser alternadas de acordo com o tipo
da transição que eu selecionei. Vou selecionar essa dividir. Quando vem aqui em opções de efeito, então vai ter outras opções. Ó, vai ter vertical, horizontal para dentro, horizontal para fora e vertical para dentro. Se eu trocar aqui a minha... Vamos pegar uma outra aqui. Essa aqui. Se eu trocar a minha transição, aqui novamente, vai ter novas formas de colocar esta transição no meu slide. Então, tem várias configurações que são possíveis. E aqui do lado, eu tenho uma configuração bem interessante, que é o intervalo. O que é o intervalo? É como que eu vou passar de um slide para outro. O que acontece? A transição é sempre aplicada quando ocorre a mudança da tela do slide, vamos dizer, do slide 1 para o slide 2, por 3, assim sucessivamente. O primeiro item que eu tenho aqui é um som. Então, vai ser um pequeno barulho que vai ser colocado nessa transição. Eu vou selecionar um aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar, porque como sai o som do computador, não sei se vocês conseguiram, saiu um som do martelo, mas no que eu passei o slide, ele ficou aplicado um som. Eu não sei se o Zoom transmite esse som pela nossa reunião. Deixa eu aplicar aqui, vamos ver se vocês escutam. Escutou daqui? Escutou não? Escutaram? Então tá. Pode ver que foi um barulho agudo. Então, eu posso estar informando um som aqui nessa minha transição. E se eu vim aqui em outro som, eu posso importar um arquivo no meu computador. Então, se eu tenho salvo, às vezes, uma pequena música, posso importar ela também para participar da minha transição do slide. Mas isso é meio difícil colocar, fica meio chato também, dependendo do... Eu vou deixar sem aqui, senão depois vão se atrapalhar tudo. É melhor colocar uma música no próprio slide do que um som na transição. Outro item aqui, ó, esse é bem interessante, que é a duração. Não é a duração do slide, é a duração da transição. Aqui no caso, está padrão 4 segundos. Se eu digitar 10,0, vai virar 10 segundos a duração dessa minha transição. Vou vir aqui. Pode ver aqui. A minha transição que antes formava a imagem bem rapidinha, agora demora bem mais para ocorrer. Então, eu modifiquei a duração dessa transição. Antes era 4 segundos. Agora, para passar de um slide para outro, virou 10. Ou eu posso pôr, para isso ocorrer bem rapidinho, ó, coloquei 1 segundo. Passei para o próximo. Esse aqui ficou no 10. Eu configurei aqui. Passou bem rápido, então com a modificação do tempo da duração da transição. Esse botão aqui me permite aplicar a todos. Ah, tá. Eu não preciso. Deixa eu ver aqui. Tá. No seu não tem essa transição? No qual PowerPoint que você tem, é 2007 ou 2010? Mas é para ter. Que eu me lembro era para ter no 2007. Pois é. Que eu me lembro era para ter essa questão das transições já no 2007. Talvez ela não tenha todos esses recursos aqui, mas alguma coisa de transição ele deve ter, deve ser um pouco mais simples, com certeza, mas deve ter numa versão mais antiga do PowerPoint. Pena que eu não tenho agora aqui para
para ver essa versão, para ver quais são as funções. Depois eu pesquiso a tela ali e vejo certinho quais são essas janelas que ele permite. De qualquer coisa eu te passo. Logo abaixo, com esse botão aplicar a todos, essa configuração que eu coloquei aqui, então vai ficar padrão em todos os slides. Quando eu transfiro de um para outro, pode ver que a configuração aqui no canto direito não se altera. E aqui eu tenho a opção de avançar o slide. Como que o slide vai fazer essa transição de um para outro? Aqui tem ao clicar com o mouse. Então, tanto faz com o mouse, com o teclado, dando Enter ou clicando com a flechinha. Ou se não, eu posso cronometrar. Para ele mudar, vamos dizer, a cada 5 segundos. Vou aplicar a todos. Então, como eu deixei a clicar com o mouse e após 5 segundos, o que vier primeiro, ele vai usar como transição. Se ocorrer os 5 segundos, depois que deu os 5 segundos, ele transfere para o próximo slide. E se eu clicar antes de dar os 5 segundos, ele também ocorre essa transferência. Então, vou ativar aqui a exibição. Ó, não estou mexendo em nada. Estou de braço cruzado aqui e ele, depois de 5 segundos, ele faz a transição do slide de um para o outro e insere a apresentação. Então, isso eu configuro o tempo que cada slide vai ter. Outro item, então, basicamente nas transições é isso, que eu posso estar configurando e modificando essa minha apresentação e configurando também a duração que um slide pode ter. Eu só vou desativar, senão depois a gente vai apresentar aí. Outro item é as animações. Ué, por que nesse aqui está desativado? Ah, tá. Beleza. Deixa eu só ver aqui. Uhum. Diferente do slide, a animação ela é aplicada em um bloco de texto que eu coloco no meu PowerPoint e não no slide. Eu só vou deletar esse aqui de baixo. E aqui eu tenho curso de informática. E eu vou colocar uma animação nele. Então, a transição serve para eu passar de um slide para outro. E a animação eu insiro dentro de um texto ou uma imagem, ou uma figura, uma caixa de texto, um gráfico ou qualquer item desses que eu tenho dentro do meu texto, do meu slide, eu posso inserir uma animação nele. Então, eu tenho selecionado, vim aqui em animação e vou expandir. E aqui é me listado algumas opções de animação para esse meu texto, que é o curso de informática. Então, eu tenho ainda uma divisão, que é a entrada, que é como esse item vai entrar, uma ênfase, que é depois que ele está no texto, algo que ele pode fazer no texto, e uma saída, como ele vai sair da tela. Então, vamos configurar dos 3 estilos aqui. Vamos colocar para a entrada barras. Então, viu que ele formou umas pequenas barinhas para... Tem como visualizar aqui. Pode ver que ele forma umas pequenas barinhas para formar essa imagem. E eu também posso aumentar a duração dele. Então, aqui ele está meio segundo. Vamos colocar 1,5 segundos, 2 segundos, só para nós visualizar melhor. Vim aqui em visualizar. Abri o slide e gerou o meu título. Vou colocar essa fonte um pouco maior, só para garantir de vocês verem.
Vou minimizar isso aqui. Então tá, vamos voltar aqui em animações e visualizar. Pode ver que ele forma assim a minha apresentação desse meu texto aqui. Outro item que eu posso fazer é a ênfase. Então, vamos colocar aqui uma ênfase, que é dessa parte central. Vamos botar essa aqui de vibração. E agora vamos visualizar. Pode ver que ele dá uma pequena piscada na tela. Vamos trocar. Só aqui. Aqui ele aumenta e volta. Rotação. Aqui ele gira. Vamos deixar isso aqui. E eu também posso configurar uma saída, que é como essa imagem vai desaparecer da tela. Então, vamos usar esse zoom aqui. Então, vamos abrir. Ele abriu com o curso de informática. Ao eu clicar numa flechinha para passar, nesse momento aqui que é interessante. Em vez dele trocar o slide, ele vai acionar primeiro a animação. Então, a animação que eu tinha era para desaparecer o curso de informática que estava escrito aqui. Cliquei em animação, ele sumiu. Cliquei para avançar de novo, fez a troca do slide nesse momento. Então, sempre dentro de um único slide vai ocorrer todas as animações que eu tenho para depois ocorrer a transição de um slide para o próximo. Isso eu posso fazer também com uma listagem. Então, vamos dizer que eu tenho aqui o que é um computador. Eu quero fazer 3 tópicos aqui. O que é um computador. Vou colocar mais um texto aqui. Como eles surgiram. E um outro. Novas tecnologias. Somente demonstrativo. E aqui eu posso estar configurando uma animação para cada item desses. Então, eu venho aqui e vou botar para ele aparecer. Depois para o outro, também aparecer. E para esse aqui, também aparecer. Ok. Vou abrir a minha visualização agora. Carregou o primeiro slide. A animação fez desaparecer. E carregou o próximo slide. Pode ver que só está aula 1. E conforme foi passando o slide, aqui ele ficou por tempo. Vamos voltar aqui e modificar. Só um instante. Vou selecionar os 3. E aqui na animação, ele estava por tempo. Então, eu não quero por tempo. Eu quero ao clicar. Vamos ver se ele vai ficar assim. Automática. Vamos voltar aqui. Ele abriu. Ele está vindo por tempo. Por quê? Eu não quero por tempo. Antes tinha dado certo. Ué. Ele tem um item aqui que a gente configura ele para ele mudar somente quando a gente clica com o teclado, mas ele está mudando sozinho. Ao clicar, deveria ser esse aqui. Vamos deixar o tempo aqui em 0, só para nós ver. Ele fica 1. Que estranho.
Vou só colocar 20 aqui. Agora, acho que dá. Agora, no caso, ele iria esperar 30 segundos para passar de um slide para outro. Mas, tinha uma opção, só agora eu não estou achando, que ele me permite somente modificar essa animação, adicionando essa listagem, quando eu clico no meu botão da tecla para avançar a apresentação. Para solucionar isso, vamos colocar um tempo bem grande aqui. Então, vou colocar 59, que daí ele demora 59 minutos. Vem aqui a apresentação. E agora sim, toda vez que eu clico no teclado com a tecla, ele adiciona um novo item na minha lista. Se eu clicar voltar, vai apagar tudo. E clicando na flechinha para avançar, cada item é um novo da lista. Então, este é o conceito da animação. Vai depender também de como vocês vão querer utilizar e para que formas vão querer utilizar. Se, às vezes, tem um título e quer que depois apareça uma imagem, também é possível. Eu coloco um título, coloco uma imagem, e somente quando eu clico na tecla do teclado que essa imagem aparece. Então, essa é a função da animação. E o uso dela na apresentação é dessa forma. Primeiro, a transição, que é de um slide para outro, e a animação, que é dentro do slide. Então, são os itens de dentro do slide que eu posso animar eles. Deixa eu ver na apostila aqui o que nós temos a seguir. Colocando filmes. Ah, tá. Vou vir nesse meu outro aqui, vou apagar. Nós tínhamos visto na aula passada esse item aqui do menu inserir. Então, nós tínhamos visto a questão do gráfico, tabela, e o que era um outro item, o Smart Chart. Esses itens que nós tínhamos visto o gráfico e o Smart Chart, dentro da aula passada. E aqui ao lado eu tenho algumas outras opções. Esses itens aqui são recursos que estão disponíveis, se eu não me engano, do Office 2010 para cima. Não me lembro se no 7, para quem tem o Office 2007, já vai ter esse recurso, que é a inserção de um vídeo ou de um áudio. Então, se eu tenho um vídeo no meu computador, eu posso abrir ele. Eu tenho vários aqui, mas não tenho nenhum que é curtinho. Só tenho grandes, então não vai dar. Então, para inserir aqui, esse vídeo demora bastante. Vamos tentar só para ver. Vamos pegar um filme aqui. Ele demora bastante, não tem nenhum vídeo que é curtinho. Vai demorar. Vou cancelar. Deixa eu ver se eu tenho um curtinho aqui. Só vou parar um pouco o compartilhamento, só para pegar um vídeo curtinho, cortar um aqui para ver se dá de nós inserir dentro. Passar aqui. Beleza, aqui então eu coloquei um vídeo mais pequeno. Você clica somente no segundo slide. Aqui, no caso nesse meu, são três caixas de texto. Aqui é uma, pode ver. Aqui é outra e aqui é outra. Se eu criar
todos esses itens dentro de uma caixa de texto única, dentro de uma só, daí não tem como aplicar a transição separado para eles. Então, vai ser uma única animação, não transição, perdão. Vai ser somente uma única transição para essa apresentação. Então, você tem que criar 3 diferentes. Como assim separar? Depois que você tem um texto pronto e fazer várias caixas separadas? É isso? Não, aqui eu simplesmente criei uma, vim aqui, criei uma caixa de texto, criei outra e coloquei do lado, e uma outra. Se eu quiser vir aqui, eu posso vir e inserir uma nova caixa de texto aqui, né? Aqui do lado e colocar o texto dentro. Simplesmente assim. Eu posso ter várias dentro de uma tela. Então, aqui eu criei uma nova. As 3 aqui ficaram iguais porque eu copiei e colei. Então, depois que eu tenho uma aqui, essas 3 aqui, como é que eu fiz? Eu só copiei e colei e criei uma nova aqui que ela já ficava com a mesma formatação, né? Então, foi desse jeito que eu fiz. Mas, são 3 caixas diferentes. 3... Ok. Tá. Então, aqui eu coloquei um videozinho. Ele é um vídeo pequeno, até por que eu consegui pôr, que era da aula de antes. Então, quando eu coloco esse vídeo, ele pode ver que ele me adiciona um botão para executar e pausar o vídeo e um botão de avançar. E aqui eu posso determinar um tamanho para ele. Se eu quiser, eu posso pôr ele em tela cheia, dentro da minha apresentação. Vou colocar aqui do 0 e vou passar a apresentação para frente. Quando cheguei nesse slide, pode ver que o vídeo começou a tocar automaticamente, reproduzindo quando chegou nesse terceiro slide. Então, é um recurso do PowerPoint que ele nos permite também colocar um vídeo dentro da apresentação. E aqui eu posso modificar o tamanho dele, né? Arrastar para caber na tela inteira, ou deixar ele centralizado, dependendo do tamanho do vídeo e da forma como eu vou ter ele. Vou apagar aqui. E aqui no inserir, eu também tenho a questão de inserir um áudio. Então, eu tenho áudio do meu PC ou gravar áudio. Se eu clicar em áudio do meu PC, então eu posso procurar por uma música. Alguma música que eu tenho salva dentro do computador. Ela vai ser inserida aqui. Vamos pegar uma qualquer aqui. E ela vai inserir. Pode ver que foi inserida, então, essa caixinha aqui, que é uma música. Ou, se eu quisesse pôr uma gravação, também poderia. Ao abrir o slide, no caso, abrir o slide 3 e começou a reproduzir a música. E aqui eu posso parar, passando em cima o mouse, parar ela e continuar a reprodução do áudio dentro da minha apresentação. Então, se às vezes eu tenho até vou fazer uma apresentação de um trabalho e quero pôr algum áudio que é explicativo de um texto ou algo assim, eu posso utilizar essa função do áudio ou também do vídeo.
Beleza. Isso está para nós, então, lá nessa página 167. Então, outro item que a gente vai ver é lá na aula 37, apresentando um arquivo criado no PowerPoint. Aqui, nesta aba, apresentação de slides, eu vou ter, então, algumas opções que me permitem fazer a apresentação. Dois itens iniciais aqui do começo e do slide atual. Então, a partir de que momento que eu quero que o meu slide comece? Então, se é do slide 1, do 2, do 3. Então, se eu selecionar do começo, a minha apresentação vai começar a partir da onde que do primeiro slide, do slide número 1. E se eu estou, por exemplo, no slide 3, vamos colocar aqui no 2, e coloco do slide atual, pode ver que ele já abre o segundo slide na minha tela. Essas apresentações personalizadas, elas permitem, que são esse item aqui, escolher quais são os slides que eu quero apresentar. Eu vou vir aqui, apresentações personalizadas, e vou criar uma nova. E aqui me listou todos os slides que eu tenho criado. Então, com isso, eu posso retirar alguns slides da minha apresentação ou mudar eles de posição, de acordo com a forma que eu vou apresentar. Então, vou dizer que eu quero apresentar, então, o slide 1, o 2 e o 4. Selecionei eles e vim adicionar. Então, os 3 ficaram adicionados aqui nesse painel direito. Então, esses são os slides que eu vou apresentar na próxima apresentação. E aqui eu posso mover eles para cima e para baixo. Então, eu posso começar do slide 3, ou do slide 1, pular para o 3 e depois jogar esse slide segundo, que era a aula 1, e dou um OK. Depois, basta eu voltar aqui, e aqui vai estar escrito, apresentação personalizada 1. No caso, eu não tinha colocado o nome, eu podia renomear lá, mas não coloquei. Então, seleciono a apresentação personalizada 1 e vai abrir para mim. Abriu o slide 1, depois pulou para o terceiro slide, e agora pulou para o segundo slide da minha apresentação. Então, este é um recurso que eu posso estar utilizando para modificar o jeito como é apresentado, como eu exibo a minha apresentação final. Aqui, em configurar apresentação de slide, eu tenho várias configurações que são permitidas durante o processo da minha apresentação. Eu vou cancelar aqui, nós estamos com 1 minuto só de reunião, pessoal. Daí, às vezes, não dá tempo de mostrar tudo. Eu só vou fechar essa nossa aula e já mando o link novamente do Zoom para continuar a aula lá no grupo do WhatsApp da turma, beleza? Só um minutinho que eu já envio lá para vocês. Então tá, vamos voltando aqui para a nossa apresentação. Nós estávamos vendo essa configurar a apresentação de slides. Isso aqui é um recurso um pouco mais avançado que o PowerPoint nos permite. Então, existem vários recursos que muitas vezes nós talvez não utilizaremos, mas vamos fazer uma breve introdução. Isso aqui é para apresentação depois que eu tenho salvo e concluído ela, e eu vou apresentar em um determinado lugar. Então, eu tenho o tipo da apresentação, então se ela vai ser tela inteira ou janela, e aqui eu tenho uma outra opção de tela inteira, que modifica a questão de cor
e brilho, e eu diminuo os recursos que vão ser utilizados para a minha apresentação. Até eu acho que em computador não tem essa apresentação aqui, essa opção. Só tem em notebook, por causa da... Me confirmem ali se no computador de vocês depois aparece. Mas não tem essa opção aqui, acho, em computadores. Somente em notebooks. Mas aqui é a questão de tela inteira ou janela. Tela inteira vai ocupar toda a tela do meu computador ou do datashow que estou apresentando. E janela vai ficar, então, a barra de tarefas aqui embaixo aparecendo. E o topo da janela, com minimizar, maximizar e fechar. Então, essas duas opções básicas. Aqui eu tenho repetir até ESC ser pressionado. Então, a tecla ESC vai ser a que vai permitir cancelar uma apresentação. Apresentação sem narração. Então, esse aqui corta o áudio da apresentação. Apresentação sem animação, que daí as animações que eu coloquei não vão ser exibidas. Então, dependendo do lugar onde eu vou apresentar, eu não preciso pôr animação. Então, eu não preciso excluir todas as animações que eu já coloquei para apresentar num lugar diferente. Eu só venho aqui e marco essa opção. Depois, quando eu desmarcar ela, as animações vão estar salvas novamente. E aqui, desabilitar a aceleração gráfica por rádio. Apresentação mais completa e utiliza a placa de vídeo para processar essa apresentação. E aqui, cor da caneta e cor do apontador laser. Então, é para quem tem a caneta simplesmente você pode estar ativando ela no rodapé da tela da apresentação, clica lá, tem a caneta, onde você pode marcar. E o apontador laser é para quem tem daí o próprio equipamento, que é o apontador digital, que você vai pegar pelo seu controle e inserir na apresentação. Só que daí depende do equipamento, que vai ser USB ou sem fio, para realizar essa apresentação. Aqui é a mesma coisa de uma apresentação personalizada. Então, no caso, eu tenho todos e tenho de 1 a 4. Então, são os slides que eu vou inserir dentro que a minha apresentação vai exibir. Não que vão estar inseridos, que vão ser exibidos. Eu não vou excluir eles, mas eles só vão ficar como ocultos. E aqui a apresentação personalizada. Antes eu já tinha criado essa apresentação personalizada 1 e agora ela já está aparecendo aqui. Se eu deixar ela selecionada como padrão, toda vez que eu for apresentar, vai ser utilizada a personalizada. E se eu deixar todos, vai apresentar todos os slides. Isso aqui é a questão de padrão. Se eu for abrir, sem precisar clicar nesses dois botões que tem aqui, que é do começo, do slide atual, ou selecionar a apresentação de slides personalizada. Isso aqui a gente também faz, depois nós vamos ver, mas eu tenho dois modos principais de salvar uma apresentação. Numa delas, ela abre direto essa tela do PowerPoint para fazer a apresentação, e na outra, ela abre direto a tela onde ele apresenta para mim os meus slides, sem precisar abrir o PowerPoint. Então, eu tenho essas duas formas de salvar. E essa item, configurar a apresentação, é o que vai determinar isso. Então, se eu utilizo essa opção aqui, personalizada ou todas, depois que eu salvar o meu trabalho aqui como uma apresentação final, que não vai precisar mais abrir o PowerPoint para modificar ela, então, sempre do jeito que eu for abrir, vai ser o mesmo a partir dessas configurações que tiver. E aqui eu tenho avançar slides manualmente, então sempre eu vou precisar clicar e usar intervalos se houver, que é aquilo que a gente configurou lá nas transações. Então, que tem um tempo para passar de um slide para o outro e a duração do slide, da transição e a duração do slide. E aqui eu tenho a opção dos monitores. No caso, como o meu tem só um, aqui eu poderia estar utilizando outro monitor. Ia ser disponível selecionar
outra função para adicionar um novo monitor na apresentação. Esse item aqui de configurar é basicamente os mesmos itens que estão aqui. Assim como temos o usar intervalos, que é os intervalos lá das transições, executar narrações, que são o áudio da apresentação, e controles de mídia. E aqui também a configuração do monitor, quando eu tenho o monitor instalado. Além do mais, temos esse botãozinho aqui, ó, que é ocultar slides. O que é essa questão de ocultar? Se eu seleciono um, então tem o slide 2 aqui selecionado. Eu cliquei em ocultar, pode ver que ele ficou com o 2 e um risquinho em cima. Então quer dizer que ele não vai aparecer na minha apresentação, porque ele está oculto. Aqui ele aparece, eu posso editar ele, fazer as alterações, mas ele está oculto. Agora voltou na sua posição normal. Então, esses são itens básicos de configuração. Existe grande maioria dos recursos desses, então com o tempo, ou conforme a necessidade que a gente tiver, nós vamos utilizar para apresentar. Deixa eu mostrar para vocês, então, as duas opções que me permitem salvar uma apresentação. Eu vim aqui em arquivo. Só um instante. Arquivo. Salvar como. Vou selecionar este PC. E me abriu essa pasta. E aqui dentro eu tenho, então, alguns itens que podem ser salvados como apresentação do PowerPoint. Por padrão, sempre a gente salva a apresentação do PowerPoint, que vai ser desse aplicativo normal. Então, depois que eu salvo ele, vai ficar a apresentação, vou até salvar ele aqui. Então, curso de informática, apresentação. E vou salvar na área de trabalho. Beleza. Vou fechar aqui a apresentação. Vou vir na minha área de trabalho. Ué, caiu o compartilhamento ali? Caiu, acho, né? Vamos voltar, então. Voltou agora? Estão conseguindo ver a tela novamente? Acho que tinha caído. Estão conseguindo ver as flores ali na tela? Beleza? Então tá. Então foi aqui que eu salvei a minha apresentação. Quando eu dou um duplo clique sobre ela, o que vai fazer? Vai abrir para mim o PowerPoint. Só um minutinho. Aqui. Vai carregar o PowerPoint com a minha apresentação. Beleza, está aqui. Mas eu também posso vir em arquivo, salvar como, este PC, e selecionar esse item aqui, ó, apresentação de slides do PowerPoint. Com isso, quando eu abrir, vai ser aberto a visualização final da apresentação, sem abrir o PowerPoint antes. Então, selecionei apresentação de slides do PowerPoint. E vou colocar curso de informática final. Salvei. Vamos voltar aqui na área de trabalho. Ah, não salvei na área de trabalho, salvei em outro lugar. Salvei, acho, lá em documentos. Nem cuidei onde eu tinha salvo. Perdão. Deixa eu abrir a minha pasta aqui.
Documentos aqui, ó, curso de informática final. Só vou copiar lá para a área de trabalho. Tá em uso, né, agora. Beleza, agora está aqui, ó, curso de informática final. E agora eu vou abrir ele. Nesse momento, pode ver então que abriu direto a minha apresentação. E aqui eu posso passar ela de um slide para o outro. Beleza? Então, muitas vezes, às vezes eu conecto o notebook no projetor e não quero ficar abrindo a tela do PowerPoint, não quero ficar modificando, indo lá no rodapé para visualizar, eu salvo como apresentação de slides do PowerPoint, então que ele me permite estar fazendo essa visualização sem precisar abrir essa janela aqui. E um outro item que a gente tem aqui que é interessante é a questão do PDF, que eu posso salvar aqui a apresentação como PDF. Se eu tenho uma apresentação que são somente slides, não tem vídeo, não tem imagem, não tem animação, e eu quero imprimir ela para entregar para alguém, eu posso estar utilizando essa opção PDF, que ele vai me gerar um PDF dos meus slides, de todos eles, e eu posso, então, mandar para a impressora para fazer a impressão desses documentos. Ok, mais ou menos isso, então, pessoal. Aqui temos umas atividades na página 170, e eu fiz uma também aqui no formulário do Google. Deixa eu pegar ela aqui e já mostro para vocês.